Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, provas voluntárias, o verdadeiro cilício, no item 29. Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha, com o pensamento de torná-la útil? Que o homem se mate ou se faça matar. O objetivo é sempre de abreviar a sua vida. E, por seguinte, há suicídio de intenção, se não de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Não é senão um pretexto para colorir sua ação e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tinha seriamente o desejo de servir seu país, procuraria viver, defendendo-o em tudo, e não morrer, porque uma vez morto não lhe serve para mais nada. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo a fazer por antecipação e sem pesar o sacrifício de sua vida, se isso é necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, de 1860. E para a colaboração no estudo de hoje, nós teremos aqui os nossos amigos Kelly Nascimento e Luciano Coimbra. Sejam bem-vindos e um excelente estudo a todos. Bom, boa noite a todos. É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui para mais uma noite de estudos. Aproveito para saudar os nossos amigos internautas, saúdo também os queridos irmãos presentes e saúdo a nossa amiga Kelly, que hoje divide a mesa conosco. Muito obrigado, seja bem-vinda, Kelly. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos, boa tarde aos internautas também. Hoje nós estamos com um tema assim, até polêmico, né, Luciano? E a casa está trabalhando com as palestras em cima desse tema, né, falando sobre a morte, sobre o suicídio, e focando mais sobre isso, pela razão dos índices, né, às vezes até aumentando a respeito, né? E é bem interessante a gente entender um pouquinho do que acontece, né, quando uma pessoa às vezes é capaz de tirar sua própria vida, né, o desgosto ser tão grande, o desprazer de viver ser tão grande, para que o indivíduo possa, né, ter essa coragem de fazer isso, né? E a gente vê que o nosso orai e vigiai do Evangelho não é à toa, né? Não querendo julgar de jeito nenhum, mas às vezes até a gente começar a prestar atenção e às vezes até perceber, né? E às vezes até evitar que isso aconteça, né? Quando a gente está perto das pessoas que a gente ama e a gente tem um diálogo e a gente conhece e conversa, você percebe, né, quando ela começa a ficar diferente, às vezes, com os assuntos. Então, muitas vezes, isso pode ser evitado também, né, por nós mesmos. E essa leitura é muito interessante, porque faz-se uma pergunta aqui, né, fazendo uma analogia aqui no campo de batalha, mas a gente sabe que esse campo de batalha não é só esse campo de batalha físico mesmo, que são as guerras, né? Mas são as guerras mesmo do nosso dia a dia, os nossos desafios, né, Luciano, nossos problemas, que muitas vezes nós mesmos que provocamos, que entra aqui nesse campo de batalha, né?
E é interessante que quando eu comecei a ler aqui essa pergunta, né, aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpável em procurar a morte sobre um campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Então, o que ele está perguntando aqui, né? Será que a mesma culpa tem aquele que suicida, que consegue tirar a sua vida? Ou com aquele que tem essa vontade e traz, às vezes, até por energia, ela consegue trazer para ela, né, no campo mental dela, essa vontade, às vezes, de não mais sobreviver, de não mais viver. Por coincidência, ontem eu estava vendo uma série e no capítulo de ontem justamente mostrou isso. A protagonista lá da série, né, ela cai num grande, me parece que até o mar mesmo, assim, e ela, não era mar, ela cai num rio e aí nas imagens, né, aparece ela no início lutando e assim ela sabia nadar, lutando para poder sobreviver, e depois de uma certa hora ela desiste. Mesmo ela sabendo nadar, ela começa a pensar na vida dela durante o afogamento e ela se entrega antes de ter lutado mesmo para poder sair daquele lugar ali. Então, e é muito interessante, porque nessa série mostra ela ficou em coma, então, ela do lado de lá, ela brigando, né, com os amigos espirituais dela lá, ela brigando com eles, assim, discutindo com eles. Não, eu lutei sim, eu queria viver, eu não consegui, mas eu nadei, eu quis viver. Mas lá no fundo, ela sabia que não. Ela sabia que na metade do caminho ali, no início ela começou a lutar, né? Depois de uma certa, assim, de uns minutinhos, ela realmente se entrega. Ela começa a pensar, né, nos desafios, nos problemas que ela tinha familiares, nos problemas que ela tinha com a mãe, que eram muito fortes, nas palavras que a mãe falava para ela. E aí ela foi se entregando e foi afundando, e se entregou bem antes da hora. Então, daí vem essa polêmica da pergunta, né? Essa pessoa, por exemplo, é até bom a gente analisar uma pessoa que, né, que é do filme, né, para a gente não ter julgamento, mas essa pessoa, essa protagonista desse filme, foi culpada por ela estar ali naquele rio? Não foi, porque ela não caiu porque ela quis. Ela caiu porque, né, alguém estava passando barro, no filme, né, não foi porque ela quis. Ela simplesmente caiu mesmo no rio. Só que, na metade ali do caminho, né, ela falou, não, eu acho que não vale a pena mesmo, não. Então, vou me entregar. Né? E muito interessante, porque aí, do lado de lá, ela se debate com os amigos espirituais dela, falando, não, eu lutei sim, eu quis nadar sim, eu quis me salvar sim, mas eu não consegui. E aí eles conversando com ela e tal, e foi até ela admitir, né? Não, então eu admito, eu não lutei o tanto que eu precisava, porque na metade do caminho eu me entreguei. E a gente vê isso também, até mesmo no filme, né? No Nosso Lar, quando o André Luiz desencarna, do outro lado, os espíritos que estavam ali acompanhando a ele, que estavam mais ou menos na faixa vibratória dele, começam a chamar ele de suicida, né? E realmente ele não suicidou, ele não deu um tiro no ouvido, ele não se enforcou, foi por doenças mesmo físicas do corpo dele. Mas as doenças do corpo físico dele eram doenças sérias, mas eram doenças que ele tinha provocado. Era alcoolismo, né? O tabagismo e o conjunto disso que provocou esse suicídio dele. Mas ele que tirou sua própria vida? Não, ele não teve esse ato, né, do suicídio.
mas ele realizou nessa encarnação dele aqui, ele realizou um suicídio que a gente chama que é um suicídio lento. Ele foi se suicidando devagarinho. Então, quantos nós fazemos isso, né, Luciano? E não é só com álcool, não é só com tabagismo, até mesmo com alimentação. Se eu sei que eu não posso comer aquilo, né, eu como em excesso, eu como sem equilíbrio, eu estou me suicidando, eu estou estragando os meus órgãos, eu estou fazendo com que eles trabalhem a mais do que eles precisam. Então, é até mesmo bom a gente pensar por esse lado, para a gente não ter julgamento. Ah, fulano suicidou. Então, assim, muitas vezes a gente julga, né? Não podia ter feito isso, não pensou na família, não pensou nisso, não pensou naquilo. Mas e quantas vezes nós não tiramos a nossa própria vida, não? Mas, devagarinho, nós vamos danificando esse nosso corpo aqui, abreviando o nosso tempo aqui. Talvez o meu tempo aqui seria de X anos e, com toda a minha, vamos falar assim, a minha falta de regras, eu antecipo. E se eu antecipo, foi um tipo de suicídio. Não fui na hora que era certo e que era combinado, né? Que era mais ou menos combinado da gente vir realizar o que a gente precisa realizar aqui. Então, é interessante essa leitura para a gente tirar isso também, essa parte do julgamento, né? Quando a gente estiver numa situação assim, de algum conhecido e tudo, a gente tentar entrar em prece, né, Luciano? Porque a gente sabe que do lado de lá sofre muito, né? Porque quem está aqui, que comete o suicídio, ele realmente quer ficar livre do problema. Mas é um pensamento irreal, porque o suicídio não quer dizer que eu vou ficar livre do problema, pelo contrário. Eu vou aumentar, eu vou arrumar mais problemas ainda com a minha encarnação, né? Porque é um sofrimento muito grande quando acontece isso. Então, nosso dever, né, nós que ficamos, é de oração para que esse espírito possa ser acolhido, possa ser hospitalizado, possa ser ajudado do lado de lá, porque a gente vê que o sofrimento é muito grande. O Sérgio mesmo coloca isso para a gente, né, nas reuniões mediúnicas, o tanto que o sofrimento é grande quando a pessoa antecipa, né, essa passagem aqui. Isso mesmo, Kelly. Inclusive, eu me recordo de uma frase que ele costuma repetir sempre, e já disse várias vezes em algumas palestras, que os piores sofrimentos na Terra, né, são doces se comparadas aos sofrimentos dos suicidas. Então, o suicídio é uma coisa muito triste, realmente, e, infelizmente, presente, né, cada vez mais, infelizmente, também, no nosso dia a dia. Aproveito também o exemplo muito, muito oportuno que você utilizou do André Luiz, para a gente começar a falar sobre o tema de hoje, que é aquela pessoa que pensa no suicídio, mas ou não tem coragem, ou não tem forças, porque essa pessoa ela está classificada exatamente no meio dos dois extremos. A pessoa que se suicida sem saber e a pessoa que se suicida porque quer saber. Ele quer suicidar, mas ele não tem forças. Então, ou seja, ele está se a gente traçasse uma linha, né? A primeira ponta seria, no caso do André Luiz, que cometeu um suicídio inconsciente, e na outra ponta, uma pessoa que cometeu um suicídio consciente, e essa pessoa do tema de hoje estaria no meio do caminho. Ela já tem consciência que deseja tirar a própria vida, mas não tem a coragem. E como a Kelly bem disse, esse paralelo traçado no texto que fala sobre a guerra, né,
é realmente a nossa jornada na evolução, o nosso dia a dia, todos os problemas que nós temos aqui, que não são fáceis, mas que eles existem exatamente para que a gente possa evoluir. Já imaginou que falta de graça seria se tudo fosse lindo, maravilhoso? E se a gente vivesse só na sombra, na água fresca? E o que a gente aprenderia com isso, né? E o fato da gente encarnar é exatamente para que a gente possa, literalmente, sentir na pele as lições do dia a dia. Vou dar alguns exemplos para que a gente possa entender essas duas dimensões. Nós, quando estamos encarnados, nós somos limitados a 5 sentidos. Nós temos a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. O espírito, sem estar encarnado, dizem os estudiosos que eles possuem mais de 100. Então, olha como que esse corpo físico é como se fosse realmente uma clausura para o espírito. Aqui nós estamos limitados ao extremo. E isso faz com que a gente tenha algumas sensações que lá no mundo espiritual seja semelhante aqui. Por exemplo, quando eu tenho pensamentos, os pensamentos enquanto encarnados são só meus. Outro encarnado ele não consegue saber o que eu estou pensando. Mas no mundo espiritual não é assim. O mundo espiritual existe uma comunicação pelo pensamento. Ou seja, o que eu penso é transmitido. Nós, porque não temos aqui, enquanto encarnados, essa habilidade para captar aquelas ondas que um outro espírito emite. Funciona mais ou menos assim. Imagine, vamos dar um exemplo, que eu não sei que tipo de música que você gosta, mas vamos imaginar que você gosta de música clássica. E eu gosto de uma música mais agitada. Se a gente pegar um mesmo aparelho de som, mesma marca, ela vai procurar sintonizar o que ela gosta de ouvir e eu vou procurar a minha faixa do que eu gosto de ouvir. Isso está diretamente ligado à lei da atração. Nós não somos julgados enquanto aos nossos atos e principalmente depois que a gente desencarna. Nós somos atraídos. E essa lei da atração, ela está diretamente relacionada ao que a gente gosta, ao que a gente faz, ao que a gente pensa e principalmente ao que a gente quer. Falando lá do exemplo do André Luiz, ele nos relata nas suas obras que ele passou por um período de 8 anos no umbral. Durante esse período, ele sofreu muito. Inclusive, ele conta algumas partes, até com detalhes, de coisas que é até difícil de imaginar. E o fato de ser tratado como suicida o incomodava muito, porque ele não aceitava isso, né? Na concepção dele, o suicida é aquele que tira a própria vida conscientemente. Contudo, a gente sabe que as pessoas que morrem em decorrência há consequências como a dele, né? Doenças provocadas por vícios, por excessos, também são consideradas suicidas. E durante esse período que ele passou no umbral, a todo momento, a mãe do André Luiz fazia intercessões por ele. E por que ele não percebia, por que ele não sentia? Inclusive, ele sentia até muita solidão. Ele chegava até a ver outras pessoas, mas ele se sentia muito sozinho e abandonado. Até que um dia ele caiu em si, percebeu que ele precisava pedir ajuda e bastou uma oração com fé para que o Clarencio fosse resgatá-lo. Então, o que a gente pode perceber nessa situação? Nós temos um dom, um presente divino chamado livre-arbítrio.
enquanto eu não quiser, enquanto eu não desejar, com todas as minhas forças, aquilo não vai acontecer. Vou dar um outro exemplo. Conheço uma pessoa que tem problema com álcool, e durante muito tempo a mãe dessa pessoa rezava todos os dias pedindo a Deus para que iluminasse, né, ao filho, para que ele deixasse o vício da bebida. E o tempo foi passando e nada acontecia, e o tempo foi passando. E ela não desistiu. Ela chegou até a fazer promessas. Se ele parar de beber, a única coisa que eu vou beber daqui para frente vai ser água e leite. Nem café eu tomo mais. Até o dia que ela desencarnou e ele não largou o vício do álcool. Por quê? Porque enquanto ele não tomar a decisão, enquanto ele não quiser sair daquela vida, não vai sair. Nós temos um amparo espiritual muito grande, muito poderoso, mas esse amparo ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Então, voltando aqui ao nosso tema, se tem um espírito encarnado infeliz com a sua vida e por algum momento ele pensa em tirar a própria vida, pode ser que ninguém ao redor perceba, mas como ele pensou, e os espíritos conseguem perceber o pensamento, os espíritos sabem o que ele deseja. E é nessa hora que a gente fala que não devemos baixar as nossas vibrações, porque nós vamos atrair, mais uma vez a lei da atração, né? Nós vamos atrair os semelhantes. Aqueles irmãos que desejam que nós tenhamos um fim semelhante ao que eles tiveram, um fim assim, uma próxima etapa, né? um desfecho, não o fim de tudo, mas que a gente cometa o mesmo erro que eles cometeram, simplesmente para que eles se divirtam com o nosso sofrimento. E dessa forma, a pessoa acaba entrando num ciclo vicioso e fica cada vez mais difícil sair dali. Porque quanto mais a pessoa pensa, mais ela atrai. E quanto mais ela atrai, mais difícil é para que a pessoa se liberte daquela sensação tão triste, né? tão terrível, que é a sensação de não gostar da vida e não querer estar mais aqui. Lembrando também que ele, assim como você disse muito bem, é falsa aquela expectativa de tirar a vida e terminar o sofrimento, né? Quando a gente tem plena consciência dessa consequência, a gente começa a repensar: de que adianta tirar a minha vida se o meu sofrimento vai continuar? Se o que me faz ter vontade de tirar a minha vida é acabar com o meu sofrimento, e se o meu sofrimento não vai acabar se eu fizer, de que vale então tirar a minha vida? Uma outra passagem também que é bacana que a gente coloque. Existe uma música muito bonita, por sinal, que diz assim: esqueci como é que a música começa. Vou lá no trecho que importa. Não fugiu como é que é a frase, mas é assim, ó. Oh meu Deus, como é que foge? Me ajuda a lembrar. Não existe um sacrifício maior do que doar a vida pelo irmão. Como é que é? Eu esqueci.
prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão. Então, o que acontece? Se a gente colocar um pretexto para tirar a própria vida, né, imaginando que, com isso, ao invés de cair numa situação como a de um suicida, a gente vai fazer uma boa ação, a gente está enganado. Porque o que mais importa é realmente a intenção que a gente tem ao fazer aquele ato. Nós já falamos aqui em outras oportunidades do estudo que não é só no ato de suicídio, é qualquer ação que a gente faça, seja ela uma boa ação ou uma má ação, o que importa é a intenção que você tinha. Se você fez alguma coisa para a pessoa e prejudicou aquela pessoa, mas a sua intenção era uma intenção boa, isso não vai ser tão grave, porque existe um fator atenuante nisso. Você não tinha a intenção de prejudicar a pessoa. Da mesma forma que, se você faz uma coisa ruim, com o desejo de prejudicar a pessoa, mas acaba ajudando, o fato de ajudar essa pessoa não te dá créditos, porque a sua verdadeira intenção era prejudicar aquela pessoa. E assim, o que a gente pode tirar do ensinamento de hoje, desse texto? Que não adianta a pessoa mascarar a morte com um ato nobre, porque os espíritos conseguem perceber a real vontade da pessoa. Eu vou fazer isso porque se eu morrer mesmo, morri. É mais ou menos assim. Imagine que a pessoa tenha um trabalho e esse trabalho tenha riscos à sua vida. Ou ela trabalha com energia elétrica, ou ela trabalha em grandes altitudes, ou exposta a agentes perigosos, venenosos, tóxicos, e ela simplesmente abre mão do uso dos equipamentos de proteção. E o pensamento dela é: se eu morrer, eu vou me livrar dos meus problemas. E se de fato acontecer, pode ser que as pessoas falem: nossa, morreu trabalhando. Mas a intenção dela era: eu vou morrer de uma forma que ninguém perceba que eu estou morrendo. E eu vou dar um fim à minha vida e ao meu sofrimento. Só que, como já dissemos, o sofrimento vai continuar. E, assim como o André Luiz, quando ele chegou lá no mundo espiritual, ele foi recebido como suicida, mesmo sem ser um suicida consciente, essa pessoa também será recebida como um suicida. Não é isso, Kelly? Isso mesmo. É interessante que, escutando você falar, me parece que foi semana passada, chegou uma pergunta, assim, várias perguntas a respeito de suicídio. E uma delas estava perguntando a respeito de criança, né? O porquê que às vezes a criança suicida, se existe isso mesmo, por que se ela não tem uma maturidade ainda para poder fazer isso, né? Esse tipo de pergunta assim, que começou a chegar para a gente. E eu achei interessante porque o nosso espírito, cada espírito nosso, ele tem uma idade. Só que ora a gente está criança, né? E ora a gente está adulto, está jovem. Então, muitas vezes a gente vê esse lado nosso assim, mais com um lado às vezes mais material, né, Luciano? E quando a gente faz isso, fica mais difícil da gente entender e da gente observar as coisas. Por exemplo, uma pessoa que se suicida, se ela parar para pensar, peraí, se eu suicidar, vou ficar livre desse problema? Se eu vou ficar livre desse corpo aqui, mas o meu espírito ele não vai mudar. O meu espírito é o meu espírito, aliás. A gente é o nosso espírito, né? Que às vezes a gente fala assim: eu tenho um espírito, o Luciano tem outro espírito. Não, o Luciano é ele. Ele tem esse corpo aqui, que
está permitindo a ele estar aqui nessa reencarnação. E eu a mesma coisa. Eu sou o espírito e estou com esse corpo aqui, né, para permitir a gente viver aqui nesse mundo. Então, se a gente começar a pensar com uma amplidão assim maior, não é? Que a gente tem várias reencarnações, que somos um espírito só. Nós somos imortais? Somos. O nosso espírito é imortal. Então, se eu, em certo momento, eu antecipo essa passagem minha aqui e eu tiro a minha própria vida, o meu espírito ele não vai modificar, não. Ele não vai morrer também, não. Ele vai continuar o mesmo. Então, o que acontece? Além daqueles desafios que eu teria que passar naquela reencarnação, e eu ainda crio mais esse grande desafio que é voltar, né, para reviver de novo, para aceitar mais as coisas, para passar por momentos às vezes parecidos que eu antecipei e não passei, né? E a gente vê casos até de pessoas assim que vêm impossibilitadas mesmo de fazer, né, Luciano? Às vezes tem uma historinha, né, que eles contam assim, eu já escutei aqui no centro, que era o seguinte: um espírito que ele tinha uma tendência muito grande ao suicídio. Ele vinha e suicidava, vinha no outro suicidava. Então, o que acontece? Cada vez que ele passou a vir, ele foi vindo com uma dificuldade diferente. Né? Ele vinha, às vezes, com um problema nas pernas, até parar de andar. Depois, esse problema, às vezes, passava para os braços. Então, assim, para fazer com que dificulte aquele pensamento forte dele, que ainda era muito vivo, de suicidar, de tirar sua própria vida. Mas ele tinha que passar por certos desafios aqui. Então, às vezes, a gente olha, né, a gente vê pessoas assim, que, pelo nosso olhar materialista, a gente vê, às vezes, até como uma aberração. Né? Olha assim e fala, nossa, coitado, que dó. Ai, meu Deus, a gente faz isso. Né? Dó não. Eu assim, tenho comigo assim, o sentimento de dó é um sentimento, não é um sentimento bacana. Né? Um sentimento de dó, assim, não, eu tenho dó do Luciano. Por quê? Porque, não, eu estou bem e o Luciano está mal. Nossa, morro de dó do Luciano, porque o Luciano está mal. Aí eu tenho uma certa coisa assim, com esse sentimento de dó. Né? A gente tem que prestar atenção quando a gente começar a sentir isso. Porque compaixão é diferente. Compaixão, você ter compaixão pelo outro é diferente. É aquele negócio de você tentar saber, tentar ajudar, né? E até mesmo nessas horas difíceis, assim, quando a gente... se a gente tiver capacidade de ajudar, né, Luciano, eu acho que a gente deve ajudar, com palavras mesmo, porque o que a gente está vendo acontecer hoje, tem sim falta do alimento, tem pessoas que ainda passam fome, tem, mas a gente vê que o lado emocional, a palavra, um abraço, né? Agora a gente não está podendo muito abraçar, não, né? Mas, assim, tirando isso, o olhar, o toque, a palavra, né? O escutar o outro, a gente vê que essa parte é a que mais está pendente, né? Então, assim, esse orar e vigiar mesmo do Evangelho para a gente não entrar nessa sintonia, né? De achar, e até de achar que a gente tem essa capacidade, esse direito de fazer isso. Né? Porque, na verdade, nós não temos esse direito. Nós ganhamos, né, nós ganhamos o nosso corpo, a nossa vida, nós temos o nosso espírito, e tudo é nos dado através do universo, né? Tudo é nos dado para a gente passar, né, pelas nossas reencarnações aqui. Então, não é de direito nosso, de a gente, às vezes, pensar que é de direito nosso, saber até quando eu quero. Não é? Eu estava pensando também, assim, às vezes nós nos colocamos, às vezes, até como deuses. Eu não quero mais. Mas como assim? É só Deus que sabe.
à nossa volta, nós não sabemos, né? Às vezes a gente pode ter noção, mas nós não sabemos. Há muito tempo atrás, eu lembrei de uma passagem aqui, de uma história aqui da minha vida. A gente estava na rua, né? Acho que era até a época da Copa, aí, vendo o jogo, aquele negócio, comemorando e tal. E aí tinha uma pessoa na mesa que era desconhecida minha. Mas assim, a gente começou a conversar e ela começou a contar a história dela, que ela tinha sofrido um grave acidente, ficou em coma, bababá, bababá. Todo mundo estava achando que ela nem ia viver mais, e hoje ela é uma mulher normal, saudável, normal, saiu do coma, né, há muitos anos atrás. E aí, no meio do caminho, ela falou assim, não, mas aí, sabe o que eu fiz? Quando eu estava no hospital, assim, aí eu conversei com Deus. Aí eu falei, conversei com Deus. Aí eu falei assim, se for para mim ficar sem andar, para mim ficar paralítica, eu prefiro que você só tire minha vida. E aí eu fiquei olhando e falei assim, mas engraçado, né? Aí a gente escolhe, então, né? Aqui, peraí. Se for para mim ficar com problema no pé, eu não quero não, tá? Pode me levar agora. Não é tão simples assim, né, gente? No mundo espiritual tem uma preparação enorme para a gente estar aqui, né, Luciano? Desde quando a gente nasce mesmo, vem lá do útero lá da mãe, até o momento em que a gente parte, né, dessa para voltar depois, ou para aprender também do outro lado, tudo é organizado. Não é no oba-oba assim, né? Que eu quero, de repente, agora eu não quero viver mais, não. Não é tão simples assim. Não somos nós que escolhemos. Isso não é nós que fazemos. Então, a gente vê que esse sofrimento ele é muito grande também, por causa disso também, né, Luciano? Porque é uma afronta até mesmo das leis naturais, das leis da natureza. E se a gente for pensar, tantas pessoas lutando para poder sobreviver, lutando às vezes com uma doença, às vezes, né, e pelejando para poder sobreviver, e outras às vezes saudáveis, às vezes até, né, saudáveis assim fisicamente, não tem doenças, e se envolvendo nessa sintonia de que quer suicídio, né? Então é interessante a gente perceber isso no outro também, para a gente também tentar ajudar, porque a intenção é essa, né? A gente, ou se a gente não tiver capacidade de ajudar, encaminhar até para um profissional mesmo, né? Que vai ajudar essa pessoa, e a gente não desfazer das palavras, porque muitas vezes a pessoa que comete o suicídio, ela já mencionou às vezes que ia fazer isso. Né? Não sei se você conhece algumas histórias, né, Luciana? Mas assim, eu conheço várias histórias em que a pessoa comete o suicídio, mas aquilo, em algum momento, foi falado que ia fazer. Não são todos, lógico, mas muitos mencionam que vão fazer. E aí a gente fala, tem coragem não, tá doido? Né? Isso aí foi momento de loucura, momento de... Não, nós não podemos... diminuir o sofrimento do outro também, e o pensamento, né? Então, se de alguma forma a gente desconfiar disso, ou escutar algum tipo de frase dessa, nós não menosprezarmos, né? Mas dar uma certa importância, assim, que não, pode até ser que não vai acontecer, mas e se acontecer? Eu tenho que tentar ajudar de alguma forma, né? É verdade, Kelly. E isso me fez lembrar de uma palestra que eu vi há um tempo atrás, no trabalho, onde uma médica falava assim que nós devemos nos preocupar muito com a nossa saúde mental. Da mesma forma que nós nos preocupamos com a nossa saúde física, porque a saúde mental ela vai ser determinante para conduzir não só a saúde física das pessoas, mas também o seu comportamento e os seus atos. Eu lembro que ela disse numa oportunidade assim:
eu converso com o meu corpo. Eu falo com as minhas células, eu falo com os meus órgãos, e eu agradeço todos os dias o funcionamento e o trabalho certinho, parecendo um relógio do meu corpo. Quando uma coisa não funciona muito bem, eu vou procurar ajuda, vou procurar auxílio, e eu acho que o que mais conta é a nossa relação, como se ela estivesse falando dela com outra pessoa, né? Mas ela estava falando dela com as células, com os órgãos. E ela fala assim, olha, eu às vezes, quando eu sinto um pouco de enjoo, eu converso com o meu estômago. O que está acontecendo? O que te incomoda? Será que foi alguma coisa que eu comi que não estava legal? Deixa eu ver se eu posso tomar aqui um antiácido, alguma coisa para te ajudar. E o curioso é que ela relata que, em alguns casos, ela nem precisa de intervenção medicamentosa, porque a sincronia, né, é difícil até da gente classificar, né, mas assim, a energia é tamanha que existe essa reação. E é fácil da gente perceber isso no nosso dia a dia, que se a gente pegar duas pessoas, vamos imaginar duas pessoas com o mesmo diagnóstico. Uma pessoa de bem com a vida e uma pessoa que esteja na situação que o texto fala, com a vida desgostosa. A pessoa que está de bem com a vida, ela reage melhor ao tratamento. Por quê? Porque a energia que ela produz é uma energia saudável. A vibração que ela emite, ela vai atrair coisas boas. É claro que nem sempre a gente consegue emitir, vibrar sempre mais alto. Nós somos humanos, nós somos limitados, e claro que tem horas que a gente vai deixar essa vibração cair, mas a gente deve fazer de tudo para que isso não aconteça. Porque essa vibração alta faz com que a gente tenha ao nosso redor sempre pessoas também, mais uma vez a lei da atração, né, que vibram de acordo com a nossa vibração. Os irmãos espirituais também vão nos acompanhar de acordo com as nossas vibrações. E um outro detalhe interessante, voltando lá na palestra, que a médica diz o seguinte: curioso é que a gente não estava, nossa, isso já tem alguns anos, nem imaginava passar por uma situação igual a gente está passando agora dessa pandemia, mas ela relatou o seguinte: você tem tudo ao seu redor, você pode fazer tudo, e você prefere ficar no seu quarto. Mas acometido com alguma enfermidade que você é obrigado a ficar no quarto, aí você quer tudo. Então, como você bem disse, Kelly, quando um suicida chega a mencionar que pensou nisso, isso já é um sinal forte, é um alerta vermelho que acende para que a gente comece a prestar atenção nas atitudes daquela pessoa. Porque o suicida, ele não decide o suicídio assim, né? Não vou suicidar agora, não. Isso é uma coisa que ele vem remoendo. Em alguns fatos, em algumas situações, ele não chega a pensar claramente no suicídio. Isso é mascarado por outras formas. Por exemplo, às vezes ele pensa assim: nossa, que vontade de sumir, né? Que vontade de ir para uma ilha deserta, ou seja, que vontade de desaparecer de tudo e de todos, como se fosse resolver todos os seus problemas. Aí ele não pensa que, se ele realmente for para uma ilha deserta, lá ele vai sentir solidão, lá ele vai sentir fome, sentir frio. As coisas que ele vai sentir lá, ele não pensa, ele só tem o desejo de ir para lá para se livrar dos de cá. Mas lá ele vai encontrar
problemas talvez maiores do que os que estão momentaneamente com ele aqui. Porque aqui, querendo ou não, a gente tem outras pessoas próximas, né? E o que é da gente sem os amigos, sem a família, né? Às vezes eu paro para pensar nas pessoas que estão em situação de rua. Ninguém escolheu ir para a rua. Quer saber de uma coisa? Eu vou para a rua. Não. Elas foram forçadas àquilo. Sejam por escolhas que foram erradas, seja por abandono, seja por uma fuga, né? Está fugindo, mas não tem para onde ir, acaba na rua. É exatamente essa situação de uma forma mascarada. Então, é sim um ponto de alerta, é uma coisa que a gente não pode deixar a dúvida nos relaxar. Como você bem disse, não, eu não vai ter coragem de fazer isso não. Tem uma família tão bonita, tem uma situação de vida tão boa, como se as pessoas que tivessem posse também não cometessem suicídios, né? E a gente vê relatos de suicídios de pessoas que, aos olhos da sociedade, tinham uma vida muito boa, né? Tinha 3 casas, carro do ano, e várias empresas. Às vezes, uma fecha, a pessoa fica tão agoniada com aquilo. Às vezes, tem um prejuízo financeiro, mas a saúde está perfeita, com todas as condições de recomeçar, de lutar, de fazer direito, de repente, refazer aquela empresa, mas com outro caminho, né? com outras tecnologias, com uma nova política, uma nova visão, e a pessoa, no auge daquela agonia, daquela decepção, daquele desespero, às vezes, acaba tirando a própria vida, né? Isso sem falar das pessoas que estão endividadas, né? E acabam fazendo isso também como se, morrendo, né, a dívida está paga. Não, a dívida vai continuar ali. E, curiosamente, isso pode ser revisto numa outra encarnação. Fiquei te devendo agora, não te paguei aqui, mas e lá na frente? Tem uma frase de Cristo que fala assim, que a gente vai pagar até o último centavo. E é nessas horas. Não é isso? Espero ter sido claro também. Essa questão também desse tema nosso, né? A gente está alertando assim, a questão da conversa, né, Luciano? Mas aí você tocou num assunto que é importante e que a gente, às vezes, não consegue enxergar da maneira que realmente é. Nós estamos no mundo de provas e expiações. E, pelos nossos olhos materialistas, o que a gente pensa? Eu estou passando por problemas financeiros. O Luciano, vamos falar assim, o Luciano é bem de vida. Ele não passa por problemas financeiros. Então, eu sou infeliz. O Luciano não. O Luciano, ele não pode ser infeliz. Ele não pode ter, por exemplo, uma depressão. Porque o Luciano viaja, o Luciano tem um carro do ano, ele tem uma casa boa. Então, isso é ilusório. Porque dentro do mundo de provas e expiações, tanto a pobreza quanto a riqueza, ela pode ser, sim, provas. E pode ser, sim, expiações. Então, do mesmo jeito que eu menosprezo, às vezes, uma palavra, né, uma frase de um suicida, por exemplo, que vai cometer o ato, a gente, às vezes, menospreza também aquela outra pessoa que, às vezes, cita que está sofrendo. Aí, Luciano chega e fala assim, nossa, eu estou achando que eu estou entrando em depressão. Aí eu falo assim, você é bobo, Luciano? Depressão? Você? Como assim? Depressão? Você tem tudo. Você tem tudo, menino. Mas tem tudo o quê? É carro. Tem tudo o quê? É casa. Tem tudo o quê? Serviço. Então, nós somos muito mais que isso, né, Luciano? E a gente tem esse olhar
de que quem está sossegado em relação financeira, quem não tem problema, e até mesmo quem tem muito também, tem mais problema ainda do que tem pouco, né? Do que quem tem pouco para administração. Então, a prova, às vezes, que é daquela pessoa da riqueza, vamos falar assim, às vezes é até mais penosa do que aquela pessoa que não tem, porque a que não tem, ela não tem condição de prejudicar muito o outro. E aquele que tem, ele vai ser mais cobrado, é lógico, do que aquela pessoa que tem pouco. Por quê? Que, foi lhe dado tanto, né? As parábolas aí. Foi lhe dado tanto, Luciano. Olha o tanto de oportunidade que você teve, o tanto que foi lhe dado, as facilidades que foram lhe dadas. E aí, o que você fez com elas? Você não conseguiu ajudar ninguém. Você não conseguiu fazer nada além do que promover coisas para você, para sua família. E aí, você não saiu do miolinho, não ajudou, não conseguiu. Né? Então, a gente tem que ir mudando esse olhar de que o outro que tem dinheiro, ele não pode sofrer. Não, espera aí. Se a gente tem um pensamento, né, se nós somos esse espírito que às vezes está precisando do pão ali espiritual mesmo, para entender um pouquinho mais as coisas, para aceitar, eu acho que falta muita aceitação também da nossa parte, né, Luciano? Falta muito a palavra gratidão, eu acho que falta também, porque muito nos é dado e muitas oportunidades nos é dada, muita coisa nos é dado para a gente viver bem, e muitas vezes a gente deixa essas oportunidades irem embora e a gente fica reclamando delas, não é mesmo? Então, a gente deve abrir um pouco essa visão nossa da parte material. Vamos começar a tirar um pouco a parte material para a gente poder entender um pouco mais o outro. O outro é um espírito igual a mim. Ele pode, às vezes, ter mais bens do que eu, mas o espírito dele ali, ele pode estar muito mais pendente do que o meu. Ele pode estar precisando muito mais de um apoio, de uma palavra, do que o meu. Então, nós temos que começar a fazer isso. Né? Não é a roupa que o outro veste, não é o carro que o outro tem. Não é isso, gente. Nós estamos aqui num barco só, nós não sabemos até quando, e a gente vai embora e a gente não leva nada, vai ficar tudo aí, tudo nos é emprestado. Até mesmo as pessoas. Né? Hoje eu estou mãe de fulano e estou filha de ciclano. Amanhã pode ser que mude tudo. Pode ser que mude tudo. Então, a gente começar a pensar nisso. Né? O Luciano mencionou aí a questão das doenças. A gente tem um lado muito distorcido também de relacionar as doenças, porque a doença do corpo é uma, a doença da alma é outra. E, às vezes, a gente olha aquela pessoa que está ali na cama, né, e você pensa assim, gente, mas para que tanto sofrimento também? Por que não vai embora? Né? Por que não vai embora de uma vez? Mas quem somos nós também para pensar nisso? Nós não sabemos os desafios que aquela pessoa está lidando ali, o que ela está resgatando naquele momento ali, às vezes, de dor, que o processo, às vezes, ele acelera muito mais. Então, às vezes, não dá tempo do corpo recuperar, porque já está na hora o corpo já não consegue mais. Mas e o tanto que esse espírito, às vezes, evolui num momento de doença. E aquele espírito que não entende isso, ele se revolta. Então, nós somos muito pequenos. Nós não temos o direito de escolher nada a esse respeito. Nossa, fulano está sofrendo tudo, eu podia ir embora depressa para parar com esse sofrimento. Não. Nós temos que pensar o seguinte: o que eu posso fazer para fulano? Eu tenho condições de ajudar? Eu tenho condições de fazer algo para essa pessoa, para amenizar o sofrimento dessa pessoa? Se eu tiver condição, né, que eu faça. E nada mais que isso. Porque a prova do outro, a expiação do outro, o que o outro tem que pagar, o que o outro deve, o que o outro tem de crédito, isso aí é problema dele. Né, Luciano? Cada espírito vai ter que vamos falar assim,
vai ter que reaver aquilo que foi feito. Mas isso é individual. Então, que eu faça a minha parte. Que na hora que chegar a minha hora, a minha consciência vai estar mais tranquila, né? Então, hoje era esse estudo, né, que a gente tinha para passar para vocês. Eu agradeço muito, agradeço ao Luciano aqui, né, que está sempre ajudando a gente com as leituras, e que possa ser um alerta, né, Luciano? Que o nosso estudo de hoje possa ser um alerta. Como eu falei no início, o tema é bem polêmico, mas é necessário que se fale, porque ainda é pouco falado e ainda acontece muito. E muitas vezes nós, com a nossa família, com os nossos amigos, a gente às vezes pode até evitar um acontecimento desse, não é verdade? Então eu agradeço a todos vocês, tenham uma boa tarde e fiquem com Deus. Obrigado, Kelly. É sempre uma alegria participar com você. A gente sempre aprende muita coisa aqui nos estudos. Para finalizar, eu gostaria de, aproveitando o que você estava dizendo sobre as nossas limitações, né, e as nossas provas, e também com um trecho que eu havia comentado no início do estudo, falando que o nosso corpo físico, ele nos é uma clausura, mas não no sentido de prisão. Ele é um limitante para que a gente consiga caminhar dentro daquelas limitações. Então, isso faz com que a gente perceba assim, se existe uma pessoa que tem alguma enfermidade que é próxima a gente, ou se existe uma pessoa que não tem um membro ou não tem a visão, essa pessoa, ela não significa que ela é pior que as outras. Ela está naquela condição para que ela aprenda alguma coisa com aquela condição, não é? Então, Deus não quer que os seus filhos sofram. Ele quer que os seus filhos cresçam, que eles possam evoluir. E para isso, nos é dado todo o material, todas as situações, todas as consequências, para que a gente possa aprender com as nossas próprias experimentações o que é, como funciona e para que serve a nossa vida, né? Dessa forma, a gente pode, inclusive, auxiliar os nossos irmãos que estão passando por situações semelhantes. Inclusive, mostrando para eles que eles não estão sozinhos, que sempre estarão acompanhados, que sempre tem pessoas que desejam o bem para eles, né? E dessa forma, eu me despeço de todos, saúdo os nossos queridos internautas, agradeço, Kelly, pela presença e pelo apoio aqui nos estudos, que possamos retornar aos nossos lares sempre sob a proteção do nosso Pai Divino. Muito obrigado a todos.